queria fazer em 5 minutos, cravado no relógio, uma recapitulação com vocês. Atos, capítulo 1, para a gente não perder o fio da meada. Há uma grande bênção quando nós estudamos a palavra de Deus de forma sistemática, como nós estamos fazendo. Nós pegamos lá o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos e fomos estudando os capítulos seguintes. Isso é você estudar a Bíblia de forma sistemática. Normalmente, o que a gente faz? Todo dia a gente abre num versículo diferente, não é isso? Estou certo ou não? Isso não é muito adequado. Se você quiser aproveitar melhor a sua Bíblia, leia os versículos um após o outro. Escolha um livro da Bíblia, leia os capítulos e vai lendo até terminar o livro. Quando terminar o livro, começa de novo. E aí depois você lê assim umas 5, 6 vezes, talvez até 10 vezes, você vai poder dizer assim, eu acho que agora eu entendi esse livro, né? Como nós lemos a Bíblia todos os dias, você não vai ter problema com isso em ler o livro 2, 3, 4 vezes. Dessa forma você vai aproveitar melhor a sua Bíblia. Muitas vezes nós desanimamos do estudo da Bíblia porque não entendemos. E é assim mesmo, quando a gente não entende uma coisa, a gente deixa para lá. Então, se você ler aquele texto mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai entendê-lo, com certeza. E o estudo vai ficar mais interessante. Atos dos Apóstolos, o tema geral: pessoas comuns, feitos extraordinários. Nós chamamos campanha porque foi um propósito que nós fizemos diante de Deus de estudar, de modo geral, o livro de Atos dos Apóstolos nessa visão. O nosso objetivo é que Deus esteja nos instruindo, nos encorajando, esteja trazendo a nós motivação para que nós estejamos cada vez mais sendo usados por Deus para fazer a vontade dele. Esse é o nosso objetivo maior. Lendo esses textos, estudando, eu espero, você deve esperar, que Deus esteja nos trazendo encorajamento. Aquele desejo sincero, né? aquela força interior, aquela motivação, e trazendo também instrução, que é o como eu vou fazer isso. A palavra traz isso, né? Eu quero ser usado por Deus, mas como? Então a palavra de Deus traz essa instrução também, como você vai fazer para se tornar cada dia mais um instrumento nas mãos de Deus. E aí, cada dia mais também, você vai estar no centro da vontade de Deus. Quando nós somos usados por Deus, nós estamos no centro da vontade de Deus. Agora, quando nós não nos preocupamos com isso e apenas queremos receber, nós aí estamos desenvolvendo uma vida, no mínimo, uma vida espiritual desequilibrada. Não é uma vida saudável. A vida saudável, ela é marcada por 2 coisas: o receber e o dar de forma equilibrada. Você recebe da parte de Deus a unção, as bênçãos de Deus, recebe a instrução, o encorajamento, e também você se dispõe a compartilhar aquela bênção que você recebeu. O equilíbrio da vida cristã está entre o dar e o receber, né? É isso que mantém você saudável. É isso que livra você das gorduras indesejáveis. Quando você só se alimenta, você engorda espiritualmente e aí você pode ficar doente. Você pode ficar doente de tanto receber e nunca compartilhar e não se exercitar. O nosso objetivo estudando tem sido esse, que você esteja sendo estimulado a oferecer, a compartilhar as bênçãos de Deus. Então nós aprendemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que nós, como discípulos, somos continuadores da obra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo. Essa foi a primeira lição que nós tivemos aqui. Foi a mensagem central desse texto, né? Nós
somos continuadores da obra de Cristo e do Espírito Santo. Amém? Então, essa é a mensagem que precisa ficar no meu coração e no teu coração. Eu, enquanto viver, sou continuador da obra de Jesus nesse mundo. Amém? Você pode repetir isso comigo? Enquanto eu viver, eu sou continuador da obra de Jesus Cristo nesse mundo. Meu querido, parece simples demais, mas se isso estiver de fato no teu coração, você vai experimentar uma vida espiritual que você talvez ainda nunca tenha experimentado. Isso é o fator central em tudo. Ao mesmo tempo, quando não entendemos isso, nós estamos sujeitos a ter dificuldades e problemas em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Mas quando de fato essa verdade entra no nosso coração, até os problemas, as adversidades são diferentes. Até os problemas e as adversidades são diferentes. Eu me recordo de um pastor que foi visitar um crente que estava no hospital para ser operado de vesícula. E aí o pastor chegou e como é que você está? Tudo bem? Falei, mais ou menos. Você já sabe por que Deus trouxe você aqui? Ele falou assim, pastor, eu preciso operar mesmo, não vai ter jeito não. Ele falou, você não entendeu. Deus trouxe você aqui para você evangelizar esse povo que está aqui ao redor. Você acha que Deus trouxe aqui você para operar a vesícula? Então, cada enfermeira que entrar aqui, você compartilha de Jesus com ele. O pastor foi bem enérgico com ele, né? Naquele momento de enfermidade ali, ele pensou que o pastor ia passar a mão na cabeça dele e falou assim, quantas enfermeiras e médicos já passaram por aqui, você não falou de Jesus? E o pastor ainda meio terrorista, falou para ele, falou assim, vou te falar mais, essa dor sua vai aumentar cada vez mais se você não falar de Jesus. Não, pastor, pelo amor de Deus. E o pastor estava brincando, é lógico, né? Ele falou assim, então, por favor, você vai sair daqui logo e provavelmente você nunca mais vai ver essas pessoas aqui. Então, fala de Jesus para as pessoas. Pelo menos, meu irmão, convide-as para ir na igreja, você vai ver como é que essa doença sua vai fazer sentido na sua vida. Você vai até agradecer a Deus por ter trazido você aqui. O dia que você vê uma alma, uma vida entrando na igreja e sendo batizado através da sua vida, porque você veio aqui para esse hospital. Parece uma verdade assim meio dura, meio até fora de hora de ser colocada, mas é a mais pura verdade. Até os problemas fazem sentido para nós de modo diferente quando nós entendemos que nós estamos onde estamos, é para sermos continuadores da obra de Jesus. Você está lá no seu trabalho, não é para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é um objetivo secundário. É um objetivo secundário. Você está fazendo faculdade, é um objetivo secundário você está ali. O primário, o objetivo principal, é você vai ser um instrumento de Deus ali. Amém? Isso é a mais pura verdade que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos. E você, então, faz a mesma pergunta que talvez os discípulos fizeram. Senhor, mas como que nós vamos fazer isso? Como, Senhor, que nós podemos ser continuadores da obra do Senhor? O Senhor fez milagres, expulsou demônios. O Senhor tinha tanto amor pelas pessoas. Talvez os discípulos olhassem para si mesmos e pensassem assim, como que nós vamos continuar a obra de Jesus? E aí então Jesus diz lá no versículo 8 para eles, que foi o nosso segundo estudo, recebereis poder ao descer sobre vós. E aí então vocês vão continuar a minha missão. Vocês vão continuar a minha missão em Jerusalém, que é o lugar onde vocês estão. Judéia, que é um raio um pouquinho maior. Samaria, maior ainda. E até os confins da terra. Então, você é continuador da obra de Jesus no poder do Espírito Santo. Não é no seu poder. Por que você pode ter certeza de que você vai ser usado por Deus? Não é porque você é bom, não é porque você aprendeu uma série de coisas, não é porque você é graduado, fez faculdade, ou tem um 3º grau, ou fez teologia, ou porque frequenta a escola bíblica há muito tempo. Não.
você vai conseguir realizar a obra de Deus e ser uma bênção, e ser usado por Deus por causa do poder do Espírito Santo. Não são os seus recursos, são os recursos de Deus em primeiro lugar. Os recursos que você tem e eu tenho, eles não vão adiantar para muita coisa, se não estiverem debaixo do poder do Espírito Santo. Então, fique tranquilo. Ih, pastor, mas eu mal sei escrever. Não tem problema. Pedro também não. Pedro também provavelmente não sabia mal escrever o nome. Não tinha cultura. Eram homens iletrados e incultos, diz a Bíblia. Mas eram tremendamente usados por Deus. Que bênção, irmãos. Isso é para mim e para você hoje. Então, querido, nós chegamos aí, eu fiz para você uma síntese do que nós falamos até agora. Tivemos aí o exemplo no capítulo 3 de Pedro e João, quando subiam ao templo. Aliás, Deus falou conosco por 2 vezes de forma maravilhosa através desse texto, né? Vocês estão lembrados em que ocasião? Que Deus falou à igreja através desse texto? Primeira vez foi através do pastor José Roberto aqui na quarta-feira. Quem estava assistiu o sermão na quarta-feira, em em Atos 3. E a segunda vez? Estão lembrados? Vamos fazer um exercício de memória? Qual foi a última vez que nessa igreja você ouviu uma mensagem nesse texto? Quando foi? Só a Jaqueline Silveira, que estava aqui no culto. Hã? Que dia que foi, gente? Esqueceram? Hã? No aniversário da igreja. Então vocês estão atentos mesmo. No aniversário da igreja, através do pastor Lúcio, Deus falou conosco esse texto, né? O exemplo de Pedro e João como agentes de transformação. Amém? Depois nós fizemos outro estudo no capítulo 4, outro estudo no capítulo 5 de Ananias e Safira, falando da importância de temer a Deus, de andar em santidade de vida. Tivemos uma mensagem também em Atos capítulo 6, ali no chamado dos diáconos, e chegamos no capítulo 8 com a história de Filipe. Capítulo 8, entre outras narrativas, encontramos aqui a história de Filipe. Querido Volkmar, eu não estou conseguindo me ouvir bem. Se tiver jeito de melhorar aqui, eu retorno. Atos capítulo 8, nós vimos, entre outras coisas, a história de Filipe. Então, nós tomamos Filipe como modelo de um evangelista. Obrigado. Filipe como modelo de um homem que foi usado por Deus de uma forma extraordinária. Filipe era uma pessoa comum e que foi usado por Deus de forma extraordinária. Nós vimos o modelo de Filipe a partir do versículo 26 até o versículo 40. Nós vimos aí a visão evangelística de Filipe e tomamos isso como modelo. Foram os nossos estudos aí. Nós vimos alguns elementos aí na visão de Filipe. Nós vimos, por exemplo, que Filipe estava, apesar das dificuldades que a igreja estava vivendo, debaixo de perseguição, Filipe está aqui motivado a continuar fazendo a obra de Deus. A igreja estava debaixo de perseguição, mas Filipe, apesar dos problemas e das ameaças, ainda assim, alguma coisa maior, mais forte do que o medo estava no coração de Filipe. Alguma coisa maior, mais poderosa estava no coração de Filipe, maior do que o medo. Com certeza, Filipe, como eu e você, também tinha medo das ameaças. As autoridades estavam ameaçando severamente: se vocês pregarem o evangelho, nós vamos matar vocês. Mas você encontra Filipe aqui a 1000 por hora, entusiasmado, evangelizando.
Então, apesar das dificuldades que nós temos, nós podemos encontrar motivação para servir a Deus. Tem alguém aqui essa noite para dizer assim, pastor, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema. Tem? Não tem, né? Quem tem pelo menos um problema para se preocupar? Uma dificuldade, um desafio? Você tem, todos têm. Se você for esperar os problemas acabarem para ser um evangelista, olha, só depois que Jesus voltar. E depois que Jesus voltar, não precisa mais de evangelista, né? Então, nunca vai acontecer isso. O poder de Deus em nós, o poder do Espírito Santo em nós, é que nos dá condições de nós vencermos as nossas próprias limitações, os nossos próprios problemas e continuar servindo a Deus. Amém? Você está debaixo do poder de Deus. Os seus problemas não vão desaparecer porque você de repente resolveu evangelizar. Não. E vou te dar uma notícia, pode ser que eles até agravem. Porque Deus nunca disse isso. Se você me falar do meu nome para as pessoas, eu vou tirar todos os teus problemas. Não. Mas você sabe, com base na palavra, que Deus prometeu ajudar, auxiliar você, sustentar você nos problemas, fazer você superar os problemas e ainda assim continuar servindo a Deus com alegria. Filipe é um modelo para nós disso. Muitas pessoas dizem, pastor, eu quero servir a Deus, mas eu estou com tanto problema. Se eu resolver um pouco dos meus problemas, eu falo assim, olha, você está perdendo tempo. Não adie essa decisão de se colocar nas mãos de Deus para servi-lo por causa dos seus problemas. Tá? E vou te dizer mais, tá? Por experiência própria. Problema na vida do cristão, ele pode ser até a motivação para você servir mais a Deus ainda. E pode ser uma ponte que vai ligar você a outras pessoas com os mesmos problemas que você tem. Então, não se desanime, pelo contrário, encontre motivação. Filipe também se dispôs, conforme o texto no versículo 26, a obedecer a Deus, sair da sua zona de conforto para obedecer. Apesar da igreja estar debaixo de perseguição, em Samaria, conforme o verso de número 4, onde Filipe estava, multidões estavam atendendo a pregação de Filipe. Muitas decisões, muitas conversões, espíritos imundos de possessos saíam, paralíticos e coxos eram curados através da pregação de Filipe em Samaria. Mas quando Deus falou assim, Filipe, eu quero usar você no deserto, Filipe saiu imediatamente e obedeceu a Deus. Então essa flexibilidade precisa existir na nossa vida, porque a nossa visão é servir a Deus. Estamos debaixo dos planos de Deus. E muitas vezes os planos de Deus são diferentes do nosso, são mais altos do que o nosso. Estava acontecendo algo importante em Samaria, mas Deus queria alcançar outro lugar, que era a Etiópia. Como que Deus ia alcançar a Etiópia? Tirou Filipe do lugar que estava, levou Filipe para o deserto. Filipe encontrou com o ministro da fazenda da Etiópia, o homem que cuidava do tesouro da Etiópia, do dinheiro da Etiópia. E Filipe evangelizou aquele homem recebeu a Jesus, foi batizado. E através daquele homem o evangelho entrou na Etiópia. Então veja aí a flexibilidade de Filipe. Senhor, está tão bem aqui em Samaria, a igreja me recebeu bem, então todos me atendendo. Multidões se convertendo, Senhor. Está tão gostoso aqui, o povo me recebeu tão bem, né? Os meus filhos estão tudo na escola, estudando, minha mulher está tão satisfeita, nós alugamos uma casa tão boa, olha que bênção. Aí Deus falou, Filipe, deserto. Foi fácil para Filipe? O texto não diz isso aqui, isso é uma dedução óbvia. Não foi não. Não foi. Então, o que é a lição que nós tiramos aqui? Para ser usado por Deus, você precisa se dispor a sair da sua zona de conforto. Eu gosto de citar pequenos exemplos. Quando o pastor, como eu,
E como tantas vezes nas nossas reuniões nós falamos assim, irmão, vamos orar pelo outro. Vamos orar 2 a 2 ou 3 a 3. Sexta-feira na nossa vigília nós vamos ter isso. 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Vamos orar de diversas formas. Quando você recebe essa orientação e tem essa oportunidade, eu pergunto a você, sinceramente, não é melhor ficar onde está? Não é melhor ficar onde que está? É ou não? É fácil assim, a princípio é tranquilo você sair do seu lugar, sentar do outro lado do irmão? Não é não. Porque a sua zona você está na sua zona de conforto, você chegou, sentou, achou seu lugar. E a dificuldade que nós temos para ir na direção das outras pessoas? Esse é o grande desafio nosso. Ir em direção às pessoas. Ir em direção às pessoas. Então, eu estou citando um exemplo simples aqui no culto, né? Às vezes a gente prefere, não, vou ficar aqui mesmo. Se alguém quiser orar comigo, vem aqui. Né? Você não sabe como que a pessoa vai te receber. Você não sabe. Aí a cabeça da gente começa assim, a criar medos e obstáculos, barreiras. Será que se eu for até o meu irmão orar com ele, ele vai me receber? Será que ele não vai pensar errado? Alguma coisa errada a meu respeito? Então, há uma série de barreiras que você tem que vencer para ir à direção das pessoas. Então, a lição de Filipe é essa. Você quer ser usado por Deus? Se disponha a sair da sua zona de conforto, sair do seu mundo fechado, que ninguém entra. Se disponha. Não é fácil? Não, eu não vou enganar vocês. Não vou enganar você que não é fácil muitas vezes, principalmente quando você está com problema. Você chegou na igreja, você veio aqui para receber uma mensagem, para alguém orar com você, mas você não quer que ninguém saiba o seu nome, você não quer contar para ninguém, você quer ficar sozinho. Aí o pastor chega aqui e fala assim, meu irmão, sai do seu lugar, vai orar com outros. Eu falo, ai. Não, pastor, se soubesse tanto de problema que eu estou, ainda vou ter que orar pelos outros. Sair do meu lugar. Olha para o lado assim, não vê ninguém que conhece. Não, vou ficar aqui mesmo. Então, é uma barreira. Eu estou citando uma coisa simples. Nós estamos na mesma igreja, somos irmãos. Aqui alguns se conhecem há tão tempo. Agora, imagine você evangelizar alguém que você não conhece. É mais barreira ainda. Então, você precisa se dispor a sair da sua zona de conforto para você ser usado por Deus. Amém? Está disposto a sair? Está disposto a sair da sua zona de conforto? A quebrar barreiras? Filipe foi, então, atendendo a direção de Deus, se colocou ao lado daquele homem e se dispôs a se relacionar com aquele homem. Essa é outra necessidade. Faz parte da sua visão evangelística, sua disposição em se relacionar com as pessoas. Saber o nome. O que está acontecendo com você? Qual é o problema? Quais são as suas lutas? Qual é a sua realidade? Se dispor mesmo a conhecer aquela pessoa. Estabelecer um relacionamento. Ainda, meu irmão, que seja um relacionamento básico. Ainda que seja um relacionamento básico. Eu acho interessante aqui, o texto diz que Filipe correu ao lado daquele homem. Antes daquele homem parar, Filipe correu ao lado dele. Filipe devia ter um bom preparo físico, Correu atrás do homem. A disposição de Filipe de se identificar com ele. A mesma disposição que Jesus teve para se identificar comigo e com você. Desceu, deixou a glória dele, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo. Para quê? Para me salvar, para salvar você. Essa disposição que eu preciso pedir a Deus. Deus, o mesmo Espírito de Cristo esteja em mim, Senhor. Que eu tenha essa capacidade de abrir mão das minhas coisas pessoais para poder salvar a vida de alguém. Sair da minha zona de conforto e me dispor a estabelecer um relacionamento com as pessoas. Irmãos, e quando eu falo estabelecer relacionamento,
em termos evangelísticos, Deus não está pedindo para você estabelecer um relacionamento com alguém longe, distante. Comece com as pessoas mais próximas. Comece com as pessoas mais próximas de você, as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda, os seus vizinhos, os seus parentes. Comece com essas pessoas que estão ali, quem sabe, 10, 12 horas do seu lado. Então, peça a Deus que te dê essa visão. Peça a Deus que te dê essa visão. Alguém que você encontra muitas vezes por dia, que você ainda não falou de Jesus para ele, fale com Deus. Deus, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa, ele não está aqui do meu lado à toa. O meu vizinho, Senhor. A gente sai todos os dias de casa, boa noite, tudo bem? Há mais de ano, mas eu nunca criei uma oportunidade para ir lá e para fazer pelo menos uma oração com ele. Nunca. Quando um episódio na nossa vida, né, meu e de Jaqueline, dos meninos, nós tínhamos um vizinho, e nós, quando mudamos para aquele lugar, nós pensamos, olha, como é que nós vamos evangelizar esses vizinhos, né? E casas muito boas, grandes, fechadíssimas, pessoas da elite da sociedade. Falei, nossa, vai ser difícil entrar aqui, hein? O carrão chegava, quando muito abaixava um pouquinho, buzinava, né? E mal nós podíamos imaginar que do nosso lado estava uma crise familiar enorme. Carro bonito, casa bonita, tudo certinho, mas só aparência. O lar estava se desmoronando. E nós estávamos ali, esperando a oportunidade de Deus. E aí você começa, né? Olá, como que vai? Tudo bem? Uma hora você fala assim, nós somos vizinhos, mas nunca nos conversamos. Aí você para um pouquinho mais. E aí você vai criando os vínculos com aquela pessoa, vai quebrando as barreiras. Final da longa história, a crise naquela família foi tão grande que nós tivemos que emprestar energia elétrica para aquela família, da alta sociedade da cidade, por causa da crise tão grande. E Deus nos usou para evangelizar a família toda. Enquanto, de um lado da vizinhança, a família desmoronava, e Deus ia abrindo as portas, do outro lado, a mesma coisa acontecendo. Nós ouvimos as brigas, as discussões. Uma casa linda, uma casa daquelas que você só vê em filme. Mas, irmãos, que necessidade. Até que um dia a gente teve a condição de conversar e estabelecer um relacionamento. Resultado, uma família tão fechada ao evangelho, nós fomos parar lá dentro, vamos fazer culto, evangelizamos, depois visitamos a empresa deles, que também estava numa situação difícil, e nos tornamos bons amigos. Agora, irmãos, não foi fácil se tornar amigo dessas famílias, não foi fácil não. Mas olha, valeu a pena. Valeu a pena. Nós sentimos que Deus pôde nos usar naquele tempo ali em relação aos nossos dois vizinhos. Agora, o dia que o minha vizinha veio pedir energia elétrica, como é que você acha? Veio pedir água? E aí? Como é que você vai fazer? Dia que o menino veio pedir, ô tio, só não podia fazer uma ligação aqui para a gente usar a internet comum, não? Fizemos um buraco assim no chão, passou um fio para ele usar a minha internet. Eu falei, Deus, coisa complicada, hein? Mas o que custava aquilo para mim? Será que custava tão caro assim que eu não podia compartilhar, visando oferecer para aquela família o melhor, que era a salvação em Jesus? Então, às vezes, você vai precisar fazer isso. Aí a família sente que você realmente se importa com eles. Aí, depois que isso acontece, o caminho está aberto para você pregar o evangelho. Filipe estabeleceu um relacionamento, compartilhou, e no final, Filipe assegurou uma resposta. Filipe assegurou uma resposta. Ele chegou até o final da evangelização, levando aquele evangelizado, né, aquele etíope, ao batismo e à profissão de fé. A grande questão nossa é, quando nós rompemos essa barreira do relacionamento e nos aproximamos, estabelecemos um vínculo, né, você descobre coisas comuns, você descobre, por exemplo, que aquele amigo seu gosta de churrasco igual você,
vocês planejam churrasco, gostam de futebol, vocês planejam ver um jogo juntos, gostam de andar de bicicleta, vocês planejam fazer uma caminhada juntos, e assim, vai descobrindo coisas comuns. Você começa a pedir a Deus para dar a você discernimento para você compartilhar o Evangelho. Isso é oração. Toda evangelização precisa ser movida à oração. Senhor, me dá uma oportunidade para me compartilhar do Evangelho com fulano. Você já sabe o nome dele, você já conhece a família dele, você já sabe as barreiras, você já sabe que a família dele é de outra igreja, né, de outra religião, que ele foi crescido em outra religião. Então você já tem um quadro montado. E vai orando por isso. Agora, como compartilhar do Evangelho? Essa é outra barreira que nós temos, que as pessoas muitas vezes me falam, pastor, tudo bem, estabeleci o relacionamento, e agora? Como é que eu faço? Então aí, nessa folhinha, tem uma técnica chamada 4 leis espirituais. A gente chama de técnica, irmãos, mas eu nem gosto muito desse nome, não. É um método chamado 4 leis espirituais. Você vai poder ficar com essa folhinha para você. E eu vou explicar rapidamente para vocês como que você vai fazer essa abordagem e vai compartilhar o que está aí na folhinha. Tá? Você está vendo que essa folhinha está dividida em 4 quadros, não está? Então, cada quadro aí representa uma parte da evangelização e o tempo que você vai gastar para apresentar o evangelho aí é relativo, né? Você pode apresentar isso em 10 minutos, como você pode apresentar em 25, 30 e até 40. Vai depender do local, da situação e das condições. Se você já estabeleceu um relacionamento com a pessoa, você pode oferecer a ela uma visita para compartilhar com ela o Evangelho. Ela já deu liberdade para você para isso. Falei, escuta, eu posso ir na tua casa compartilhar com você o Evangelho? Dá para você uma visão? Se ele já tem algum relacionamento com você, muito provavelmente ele vai aceitar, você marca um horário, ou você convida ele. Escuta, eu queria convidar você para ir lá em casa, que eu queria compartilhar com você minha fé. Você aceita? Ah, claro, poxa, vou lá. Há muito tempo que eu estou querendo mesmo conhecer como é que funciona a sua igreja. Eles falam assim, como é que funciona a sua igreja? Ô fulano, como é que é a sua igreja? A gente é amigo já há algum tempo, você nunca me chamou para ir para a sua igreja, porque essa é uma estratégia que eu uso. Eu nunca chamo direto para ir para a igreja. Primeiro, conquista a amizade. Depois você chama para ir para a igreja. A chance de você acertar é muito maior. Então, você, de alguma forma, criou já o ambiente adequado para você fazer isso aí. Não é bom que você faça isso andando com ele, no elevador. Não é uma coisa que dá para você fazer no elevador, não é uma coisa que dá para você fazer muito rápido. O ideal é que isso seja dentro do contexto de relacionamento. Você pode fazer isso com uma pessoa, você pode fazer com duas, pode fazer com a família ao redor da mesa, como muitas vezes eu já fiz. Então, vamos lá? Como que você vai abordar a pessoa? Né? Como você vai abordar? O método chama 4 leis espirituais. Então, você vai perguntar para ele, você vai começar fazendo uma pergunta. A pergunta é aquela ali, ó. Vamos ler? Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Quantos irmãos já ouviram falar das 4 leis espirituais aqui? Alguns. Maravilha. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? E aí, a pessoa vai dizer assim, não, o que é isso? Inclusive, eu usei esse método aqui para evangelizar advogados num culto da OAB. Eu fiz um culto de ação de graças na OAB, cheio de advogados na igreja, nós levamos advogados para a igreja, através de um advogado da igreja, e meu tema da mensagem foi isso, porque advogado está super interessado em leis, né? É lei. Eu falei, vocês conhecem as 4 leis espirituais? Eles arregalaram hoje, falei, esse pastor vai ensinar a lei para a gente agora? Eu falei, pois é, eu vou ensinar as leis para vocês. Que leis são essas? Né? Aí você vai dizer assim, você pode decorar isso sem problema. Olha lá a primeira frase. Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Se você jogar
uma pedra para cima, o que vai acontecer? Vai cair na sua cabeça. Né? Se você pular de cima de um andar, ou do primeiro andar, ou da escada, você vai cair por causa da lei da gravidade. Então, essa é a lei que rege o universo. Ah, é isso mesmo. Então, do mesmo jeito que tem leis que regem o universo físico, existem leis que regem o nosso mundo espiritual. É mesmo? É. Posso te falar qual a primeira lei? Claro, por favor. Então, a primeira lei é essa. Vamos ler? Deus ama você. Olha que coisa gostosa de ouvir. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Nesse momento aqui, muito provavelmente, a conversa vai ficar mais atraente para ele. Porque uma coisa que você precisa aprender, e eu também, é ser positivo na evangelização. A gente fala muito não. Seja positivo, encorajador. Valorize aquilo que a pessoa tem. Não despreze. Ah, ele é de outra igreja, então você joga tudo que ele sabe no lixo, como se você soubesse tudo e ele nada. Não. Aproveite as coisas boas que ele tem, os pontos comuns. Né? Deus te ama. Bacana. Tem muita gente, irmãos, é interessante. Quando você apresenta esse primeiro ponto, a pessoa já se emociona. Porque tem muita gente carente de amor. Quando você fala assim, Deus te ama, provavelmente há muito tempo que ele não ouvia isso de ninguém. Que alguém o ama. Você sabia que Deus te ama muito? É. Deus te ama. E mais uma coisa, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Como que é? Então você explica isso, você menciona isso, né? E aí você vai mencionar em seguida essas duas coisas. Deus te ama muito. Tem um versículo na Bíblia, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tranquilo, não é? Deus te ama e tem um plano para você. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda mais, Deus tem um plano para a sua vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, abundância ou vida abundante é uma vida completa, uma vida feliz, uma vida que tenha sentido, uma vida que tenha propósito. Você entendeu? Eu falei, não, eu estou entendendo. Estou gostando desse negócio, continua. Então, Deus tem um plano para a sua vida, uma vida abençoada, uma vida feliz na sua casa, com a sua família, no seu trabalho. De um modo geral, o plano de Deus é que você seja feliz. Nossa, que bom. Agora, não sei se você já parou para pensar, mas para observar, nem todas as pessoas vivem assim. Por que as pessoas não são felizes e não vivem de acordo com a vontade de Deus? Você já fez a segunda pergunta para ele. A primeira é se ele conhece as 4 leis espirituais. A segunda é essa. Por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante e feliz, se esse é o plano de Deus para eles? Então aí, eu vou falar para você a segunda lei que rege a nossa vida espiritual. Qual é a segunda? O homem é... O homem é pecador e está separado de Deus. E é por isso que ele não pode experimentar o amor de Deus e o plano dele para a sua vida. Por que a maioria das pessoas não desfrutam de plena felicidade? Por causa do pecado. Eles estão separados de Deus. Você pode falar isso com as suas palavras, mas você não pode sair do sentido da coisa. O ideal é você decorar. Não tenha medo de decorar. Decore e depois você vai falando com as suas palavras, né? O homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer e experimentar o plano de Deus, o plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o homem é pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora aí você vai contar essa historiazinha para ele aqui.
O homem foi criado, vamos ler juntos? O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa de sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. Deu para entender isso aí? O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da desobediência, por causa da vontade de viver independente de Deus, esse relacionamento se desfez. E isso se chama pecado. Viver independente de Deus é pecado. E essa é a causa de muitas pessoas não estarem desfrutando do plano de Deus para a vida deles. Por que tem tanta gente infeliz? É porque as pessoas resolveram viver sem Deus. Não tem relacionamento com Deus, viraram as costas para Deus. Essa é a segunda lei. Nós somos pecadores e estamos separados de Deus. Né? Então, até aí você está indo bem, a pessoa está te ouvindo. O homem está separado de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Significa separação espiritual de Deus. Deus é santo e o homem é pecador. Está vendo aquele gráfico ali? O homem não consegue alcançar a Deus, porque Deus é santo e ele é pecador. Então ele se esforça. Aliás, as setas estão indicando o esforço dele, mas ele nunca consegue alcançar. Aquele quadro ali do lado explica: Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus esforços. Vida reta, boas obras, religião e... Aqui você cutucou o diabo com a vara curta. Certo, Zé Roberto? Porque aqui você está mexendo no ponto principal. A maioria das pessoas acham que pode alcançar o Deus Santo através das boas obras, vida reta. O importante é ter uma religião. Não, eu tenho religião. E tem gente que vai falar assim para você, ou já falou, né? É importante você ter religião. Importante você ter religião. Todas as religiões seguem a Deus, são boas. As pessoas falam isso. Não, eu não sou muito ligado com esse negócio de igreja, não, mas procuro ajudar as pessoas, né? Contribuo com essa obra social, faço isso, faço aquilo, e às vezes você vai ficar surpreso que a pessoa faz mais do que a gente. Você não pode, em hipótese nenhuma, falar com ele que o que ele faz não presta. Como tem muita crente que fala assim, não, essas boas obras suas não servem para nada. O quê? Você está doido? A pessoa vira as costas e vai embora. Como não serve para nada? Tem gente que está sendo ajudado por ele, coisa que eu não estou fazendo. Toma cuidado nesse ponto, para você não chutar a crença da pessoa e desfazer dela, porque tudo que ele fez está baseado nisso. Você não pode desmoronar o castelo dele de uma vez. Entenderam, gente? As pessoas fazem as coisas baseadas na crença. Então, o que você vai mostrar? Que a vida reta, as boas obras, são muito importantes. Todo homem precisa fazer. E se ele compartilhar com você que faz, você fala assim, parabéns. Parabéns porque você faz, porque nem eu faço isso que você está fazendo. Parabéns. Só que tem o seguinte, a Bíblia diz que a gente não alcança Deus através disso. Isso é muito importante, você não pode desfazer. Mas ao mesmo tempo que você não desfaz, você desconstrói o pensamento dele de que se chega a Deus através disso. Estão me entendendo aí? Estão me acompanhando? Amém? O bom evangelista tem um pouco de psicologia, viu? Bom evangelista, normalmente, é um bom vendedor. Sabe colocar os argumentos na hora certa. Tá para a senhora, viu, dona do Carmo? Eu ouvi dizer que a senhora é uma excelente vendedora, né? Então, meus irmãos, aqui, você chegou num ponto crucial.
Você mostrou para ele que existe um problema. Nós estamos separados de Deus por causa do pecado. E agora? A terceira lei nos mostra como resolver esse problema. A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema da separação. Nesse momento da evangelização, até aqui, você começou positivo. Deus te ama e tem um plano para você. Depois você se tornou negativo porque você diz do problema. Agora você está apresentando a solução do problema. Você não deixou ele no negativo. Você deu para ele uma notícia que deixou ele com a pulga atrás da orelha. Espera aí, as boas obras são boas. Ter uma vida reta é importante, mas isso não me leva a Deus. E agora? Não, tem uma solução. A terceira lei mostra a solução. Qual é? Jesus Cristo. Eu estou achando que vocês estão muito devagar para ler isso aí. Vamos de novo? Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode experimentar o amor e o plano de Deus. Amém. Agora você voltou para o positivo. Jesus Cristo é a solução do problema do homem. É a solução, não vai dizer para ele, é a solução do seu problema. Não, é a solução do nosso problema. Com isso você traz ele para junto de você e acaba com aquela ideia de que o crente está salvo lá no céu e que os outros tudo estão no inferno e que nós somos melhor do que os outros. Isso é a pior coisa que tem na evangelização. Entendeu? Tem gente que faz questão de dizer isso. Se você não se arrepender, você está no sol, você está no inferno, cara. Se vira aí. Isso normalmente não dá certo. Raras as vezes isso dá certo. A menos que o Espírito Santo mande você falar isso. Se ele mandar, se você tiver convicção, fale mesmo. Mas se ele não tiver, não diga isso. Não é o melhor, né? Então está aí. A terceira lei. Vamos ler de novo? Jesus Cristo, a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Jesus Cristo morreu em seu lugar, em nosso lugar, morreu em meu lugar. A Bíblia diz que Deus demonstra por nós, amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando nós éramos ainda. Vocês estão vendo que cada passo tem um versículo. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, diz a Bíblia. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500. Amém? Vamos em frente. Você está explicando a lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor de Deus para a sua vida. Ele morreu em nosso lugar, em meu lugar, no seu lugar. Ele ressuscitou dentre os mortos. Estou só recordando. E ele é o único caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu amigo, Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo. Está vendo a setinha lá? Né? Deus em cima, o homem embaixo, Deus santo, o homem pecador embaixo. Agora esse homem pecador tem acesso a Deus. Deus vem ao encontro do homem pecador. A setinha está de cima para baixo. E Jesus é a ponte que liga um lado ao outro. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. Aí, nesse momento, você dá uma respirada e fala assim: você está entendendo até aqui? Ele falou: não, estou entendendo. Se ele falar assim, se você sentir uma ponta de dúvida, você fala assim, resumidamente, a primeira lei é essa, a segunda lei é essa, e a terceira é essa. Faz uma recapitulação. Que nessa hora, se você estiver na casa dele, o telefone vai tocar, o menino vai passar correndo, chorando, a sogra vai chegar com a família toda, né? O cara já vai ficar mal-humorado, o cachorro vai começar a latir, brigar com o gato. Os dois sempre deram certo, mas naquele dia eles começam a brigar. Então você não perca a ponta da meada.
desliga o seu celular, porque o dele vai tocar. Se você tiver liberdade, peça a ele, desliga o seu celular para a gente conversar. Né? Para evitar todas as transferências. Fez a recapitulação, porque aqui a tendência dele é se desviar. Traz ele de volta para com você. Agora eu vou te falar, meu irmão, meu amigo, essas 3 leis ainda não são suficientes. Tem uma 4ª e última lei. Não esquece de falar assim, 4ª e última. E o cara pensa assim, opa, está chegando o final. Entendeu? 4ª e última lei. Vamos lá? Precisamos. Amém. 4ª lei é essa. Você vai explicar a 4ª lei agora. Precisamos receber a Cristo. O que diz a palavra? Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a 4ª lei, meu amigo, diz que nós precisamos receber a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Deus nos dará o direito de nos tornarmos filhos, se nós o recebermos. Nós recebemos a Cristo pela fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos em frente? Então, a 4ª lei, precisamos receber a Cristo, recebemos a Cristo pela fé, e recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Pois Cristo afirma, eis que estou e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Receber a Cristo, meu amigo, significa em arrependimento. Significa deixar de você confiar na sua capacidade para se salvar e confiar que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não é suficientemente você crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos seus pecados, ou ter uma experiência emocional. Recebemos a Cristo pela fé, através de uma pessoal. De novo você pergunta, até aqui você entendeu? Tem alguma coisa que você não entendeu? Aí você recapitula esse ponto. Precisamos receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque só Ele pode nos ligar a Deus. Amém? Há 2 círculos representando 2 tipos de vida. Continua a evangelização. Vocês estão atentos? 2 círculos. A vida controlada pelo eu. O eu está no centro da vida. Tem uma poltrona lá no meio. O eu está sentado nela. O eu no centro da vida. Cristo está do lado de fora. A cruz está lá de fora. Interesses controlados pelo eu, geralmente causando discórdias e frustrações. A vida controlada por Cristo é o outro tipo de vida. Há 2 tipos de vida. Uma controlada pelo egoísmo, pelo eu, e a outra controlada por Cristo. O outro gráfico, Cristo está no centro da vida. O eu está de fora. Os nossos interesses são controlados por Cristo, resultando em harmonia com um plano de Deus. E aí você vai olhar para ele já, pela fé, a ficha dele já está caindo, e você vai perguntar assim, qual desses 2 círculos representa melhor a sua vida? Aí ele vai dizer assim, olha, eu estou mais para o primeiro, viu? Talvez aqui haja uma digressão. Eu falo assim, eu estou mais para o primeiro, porque aqui em casa o negócio está feio. A gente não se entende, uma brigaiada, uma confusão, os meninos, o negócio está complicado. Porque talvez a evangelização começou porque ele contou para você o problema dele. Então aí ele vai se identificar com o primeiro quadro. Aí você vai dizer assim, agora qual deles você gostaria que representasse a sua vida? São perguntas diferentes. Primeiro é qual que representa, agora qual que você gostaria?
Eu gostaria que o segundo representasse minha vida. Você prefere uma vida harmoniosa, né? Como eu também. E eu entendo você, porque aconteceu isso comigo também. A minha vida, antes de eu conhecer Jesus, representava o primeiro círculo. É mesmo? Nem parece. Você não conhece. Vou te contar um pouquinho da minha vida. Você conta seu testemunho assim, 2 minutos. Eu era assim, assado. Rapidamente. Mas quando eu resolvi convidar Jesus para entrar na minha vida, aí as coisas começaram a mudar. E agora eu posso entender o que é ter Cristo no centro da nossa vida. Você pode receber a Cristo agora mesmo, porque aqui ele já está interessado. Você vai dizer, olha, você pode receber a Cristo agora mesmo, na sua vida. Deus conhece o seu coração, está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. Essa oração serve como exemplo. A pessoa não sabe orar, entregando a vida dela a Jesus. Então você vai ensinar essa oração para ele. Você pode ler a oração com ele, você pode pedir ele para ler a oração, e depois você vai orar e ele vai repetir. Vamos ler essa oração aqui? Você concorda com essa oração? Eu concordo. Então vamos orar agora? Fecha os seus olhos, eu vou orar e você vai repetir comigo. E a pessoa vai orar após você. Se você fizer assim, ou se for assim, faça essa oração e Cristo entrará na sua vida como Ele prometeu. Próximo. Você recebeu a Cristo em seu coração? De acordo com a promessa de Apocalipse, onde Cristo está agora? Cristo disse que entraria na sua vida. Ele enganaria você? Como você sabe que Deus respondeu a sua oração? A Bíblia promete vida eterna a todos os que recebem a Cristo. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Agradeça sempre a Deus, porque Cristo habita agora em sua vida e porque Ele nunca deixará você. Você pode saber que o Cristo vivo habita em sua vida e que você tem a vida eterna desde o momento em que o convidou, baseado na sua promessa. Ele não decepciona. Aqui você já está partindo já para o abraço. Já marcou o gol. Aqui você já levou ele a Cristo. Ele já fez a oração entregando a vida a Jesus. Aí você fala assim, agora acabou o meu trabalho? Não, aqui é apenas o primeiro passo, né? Um passo importantíssimo. A maioria das pessoas tem problema com esse negócio, porque eles acham que se receber a Cristo como Salvador, a pessoa tem que chorar, a pessoa tem que sentir um arrepio, né? A pessoa tem que passar por uma crise. Nem sempre a conversão é uma crise no sentido físico. Leva lágrimas, choro, quebrantamento, tristeza. Nem sempre. Então, às vezes, a pessoa pergunta, e as emoções? Né? E você mesmo vai explicar para ele. Não dependa das emoções. Nossa autoridade é a promessa da palavra e não as nossas emoções. Isso, inclusive, vale para crente, porque tem muito crente que fica dependendo da emoção, né? O culto só é bom se sentiu emoção. Não sentiu bom, que culto ruim, não senti nada. Nem um arrepio, né? Não chorou. Cristo vive pela fé. O cristão vive pela fé, na fidelidade de Deus e de sua palavra. O diagrama abaixo representa isso. É o diagrama do trem. A relação entre o fato, Deus e sua palavra, na frente, e segundo, a fé, que é o vagão, o segundo vagão, que é a nossa confiança em Deus, e o terceiro vagão é a emoção, é o resultado da fé e da obediência. A locomotiva correrá com o vagão ou sem ele. A locomotiva é o vermelho, né, o fato. Entretanto, seria inútil o vagão tentar puxar a locomotiva. Ou seja, a emoção não puxa o fato. É o fato que puxa a emoção.
A emoção vem a reboque, vem atrás. Ela é resultado da sua fé e da sua obediência. Fé e obediência aonde? Na palavra. A palavra, então, é o primeiro vagão, é o fato. Deus e a palavra é que puxa tudo. Em seguida vem a sua fé na palavra. E terceiro vem os seus sentimentos, as suas emoções. Volta um pouquinho, por favor. Da mesma forma, nós como cristãos não dependemos de sentimento ou emoções, mas colocamos nossa fé na fidelidade de Deus e nas promessas da sua palavra. Entendeu, meu amigo? Você sempre, de vez em quando, você pergunta, você está entendendo? Posso continuar? Não, estou entendendo, legal. Então, aí você vai para o final. Agora que você recebeu a Cristo, no momento em que você recebeu a Cristo pela fé, eu tenho que te falar que algumas coisas aconteceram. Cristo entrou na sua vida, seus pecados foram perdoados, você se tornou filho de Deus, você agora tem a vida eterna e você agora começou a viver uma nova vida. Esse é o beabá do Evangelho. Difícil de decorar isso aí, gente? Se você lê isso aí algumas vezes, tranquilo. Cristo entrou na sua vida, seus pecados estão perdoados, você agora é filho de Deus, você tem a vida eterna e você agora vive uma nova vida. Para desfrutar o máximo da sua nova vida, o que você tem que fazer? Sugestões para o seu crescimento espiritual. Converse diariamente com Deus em oração. Reserve tempo para ler a Bíblia. Esteja disposto a obedecer à vontade de Deus. Seja sensível à necessidade dos outros. Conte aos outros sobre Jesus. Espere de Deus a orientação para a sua vida. E receba o poder do Espírito Santo para uma vida abundante. Ela dá um acróstico ali com a palavra crescer. Talvez você não tenha tempo de chegar nesse ponto aí de uma vez só. Talvez você não tenha tempo. Não tem problema, marca uma segunda vez. Escuta, eu gostei aquele dia que você foi lá em casa, orou comigo. Gostou? Vamos encontrar de novo? Vamos. Você vai lá, faz de novo uma recordação com ele. De novo você recorda tudo. E aí você dá ênfase nesse ponto. Sugestão para o seu crescimento espiritual. Também não tem nada complicado. Gente, é difícil explicar isso aqui para o crente que já está na igreja? Vocês acham? Está difícil explicar aquilo ali para a pessoa? Que ele tem que conversar com Deus, que ele tem que reservar tempo para ler a Bíblia, que ele tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus, ele tem que falar de Jesus. E você não precisa decorar isso. Você vai estar na sua mão, você pode ler com ele. Próximo. Aí você fecha com isso. É importante você frequentar uma boa igreja. A Bíblia nos diz para não deixarmos de nos reunir. A brasa no braseiro se mantém acesa por longo tempo. Tirada do braseiro, todos nós já ouvimos essa ilustração. Principalmente quem foi ovelha do reverendo João de Souza. Né? Eu cresci ouvindo essa lição, essa ilustração do reverendo. Não esqueça, a gente não esquece. Você agora é uma brasa, você não pode ficar fora do braseiro. Né? Então, escolha uma igreja. Se você não participa de uma igreja onde Cristo é honrado e a Bíblia é pregada, tome iniciativa e comece a frequentá-la regularmente a partir dessa semana. Por último, vamos ficar de pé para a gente repetir isso aí, para vocês não se cansarem e a gente encerrar? Vai ficar bem gravado? Primeira lei. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segunda lei. O homem é pecador, está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor, o plano de Deus para a sua vida. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Precisamos receber a Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor de Deus para a nossa vida. Próximo, Jaque. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? É assim que você começa. Amém? Alguma pergunta?
vocês têm a folhinha na mão. Então, vou dar a sugestão a vocês. Leve a folhinha e lê essa folhinha até cansar. Dobra essa folhinha e coloca na Bíblia. E ora em cima dessa folha. Ora, Deus, me ajuda a mentalizar isso aqui. Até você gravar essa sequência aí. Assimilar essa sequência aí. E aí, quarta-feira que vem, eu vou concluir esse estudo dando uma outra sugestão para você, para a gente fechar essa parte. Amém? Vocês têm dúvidas? Quarta-feira que vem eu vou responder. Tá certo? Anota a sua dúvida e traga. Hoje você aprendeu uma técnica das mais simples e eficientes de evangelização. Irmãos, quando essa técnica foi divulgada pelo pastor Bill Bright, da Cruzada Estudantil, milhões, mas milhões de pessoas foram levadas a Cristo. Se deu certo com outros, vai dar certo comigo, com você. Então, eu estou dando uma dica. Você fala assim, pastor, não sei como fazer. Agora você já sabe. Você já tem a ferramenta. É só você aprender a usar ela. Agora é treinar para você usar essa ferramenta também. Amém? Quarta-feira que vem eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês sobre como a gente vai levar alguém a Cristo.